Olá pessoal, meu nome é Ana Letícia Grochevich de Souza, eu sou oftalmologista veterinária e professora do Qualitas da pós-graduação em oftalmologia veterinária. Hoje, no Noite Acadêmica, nós vamos conversar sobre algumas informações básicas a respeito das úlceras de córnea, que é uma afecção muito comum, muito corriqueira na oftalmologia veterinária e de suma importância porque pode causar graves problemas para os olhos e para a visão. Então, as úlceras de córnea, elas se caracterizam por perda da primeira camada da córnea, que a gente chama de epitélio, e exposição da segunda camada, que a gente chama de estroma, E essas úlceras, elas podem ser classificadas como superficiais, quando apenas o epitélio está danificado, como na primeira imagem, e profundas quando a gente já tem algumas camadas do estroma danificadas e às vezes até chegando até a terceira camada, que é a membrana de Descemet, tá? Então a membrana de Descemet, essa lesão, essa úlcera, ela está na iminência da perfuração e é classificada como profunda. Existem ainda na classificação das úlceras como simples e complicadas. Úlceras simples normalmente são as úlceras que não têm contaminação aparente, E as úlceras complicadas são as úlceras complicadas com contaminação, tá? O ideal nos casos de úlcera de córnea é fazer a cultura em antibiograma. Como eu vou mostrar no slide a seguir, um paciente bulldog com uma úlcera de córnea superficial. A gente vê essa úlcera corada, com o corante de fluoresceína. O paciente tem uma doença periodontal moderada, E a infecção da cavidade oral, ela também afeta a saúde dos olhos e também afeta, a contaminação da superfície ocular. Então, a gente tem que estar sempre atento à doença da cavidade oral também. E nesse exame a gente faz um swab da úlcera e faz a cultura das bactérias, nesse caso Staphylocoagulase negativa e Strepto, que é o mais comum normalmente, e as medicações sensíveis a essa bactéria. Esse é o ideal. Normalmente o tratamento das úlceras de córnea é meio urgente e a gente acaba usando antibiótico terapia empírica. O diagnóstico das úlceras é pelos sinais clínicos. Então, a úlcera de córnea é uma doença muito dolorosa, O paciente tem muita dor. E como que a gente nota isso? O paciente fica o tempo todo com o olho fechado e com vontade de coçar e de tirar aquela dor, Então, o olho fechado, forçar a fechar os olhos é um sinal importante de dor. Nas úlceras, a gente observa também inflamação, hiperemia conjuntival, vermelhidão ocular, E o diagnóstico é feito pelo teste de fluoresceína. Então, se a gente observar nessas duas imagens, o paciente com a úlcera, a gente vê que tem alteração na córnea, a gente vê um edema de córnea, a gente vê uma alteração, mas o teste de fluoresceína, ele nos mostra exatamente o formato ali da lesão e a profundidade também. Então, a gente utiliza o corante, esse corante, ele se impregna no estroma da córnea e a gente consegue, então, identificar a úlcera de córnea, tá? Então, nessa outra imagem também, uma úlcera superficial, simples, corada com fluoresceína, e na outra imagem uma úlcera profunda, complicada, corada também com fluoresceína. A fluoresceína, ela cora o estroma, a membrana de Descemet permanece sem o corante, porque é uma membrana elástica, e a lesão, ela é extremamente profunda. Nessa imagem, a gente vê um edema de córnea global e vascularização da córnea, então o organismo tentando fazer a cicatrização. Outro teste que a gente realiza nas úlceras de córnea é o teste de Seidel.
Então, a gente observa a fluoresceína extravasando ali da lesão, então uma lesão pequena, mas com extravasamento de humor aquoso, é um sinal que tem ponto de perfuração. Então, uma úlcera bem complicada. E a gente chama esse pontinho de perfuração, esse extravasamento do humor aquoso, de teste de Seidel positivo, tá? Então, nós temos a lesão do epitélio, causando uma úlcera superficial, e a contaminação, causando a complicação dessas úlceras e levando a uma úlcera mais profunda. Então, a úlcera superficial a gente vê nessa imagem bem delimitado aqui só o epitélio lesionado e a exposição do estroma com corante, né, de fluoresceína. E nessa imagem, nesse desenho, né, nesse esquema, a gente vê o epitélio lesionado. O epitélio ele tem várias camadas, né, e o estroma exposto, tá? Então, isso caracteriza a úlcera superficial. E a úlcera profunda, normalmente são úlceras com contaminações de bactérias, às vezes bem ruins, como a Pseudomonas, que pode fazer uma úlcera complicar rapidamente e levar, às vezes, até a perfuração. Então, nessa outra imagem, a gente vê todo o epitélio, todo o estroma danificado por infecção, né? E a membrana de Descemet exposta. Então, a gente tem caracterizado aqui uma úlcera profunda. Nessas imagens, a gente vê uma úlcera profunda com exposição da membrana de Descemet, edema de córnea, né, esse azulado da córnea ao redor. E na outra imagem, uma úlcera crônica profunda nessa região aqui e já com tecido de granulação fazendo uma tentativa ali de cicatrização, tá? Então, a diferença das úlceras superficiais e profundas: as úlceras superficiais, a lesão ela é somente no epitélio, com a exposição do estroma. A cicatrização, normalmente, ela é por deslizamento de células do epitélio e não ocorre neovascularização. E já nas úlceras profundas, a gente tem lesões do estroma anterior, do estroma posterior até a membrana de Descemet, que é essa membrana elástica, né? A cicatrização desse tipo de lesão vai ser com neovascularização, então o organismo manda vasos sanguíneos para a córnea e normalmente as bactérias, a complicação, né, para uma úlcera profunda é porque as bactérias, além de estarem se reproduzindo ali, elas produzem enzimas. E essas enzimas são colagenolíticas, vão destruindo mais ainda o tecido que é rico em colágeno, que é o estroma, tá? Então, as bactérias complicam as lesões, né? Então, a gente vê alguns exemplos, né, de úlceras simples não complicadas, com exceção da arranhadura do gato, que é uma úlcera que pode ser superficial, mas tem uma tendência à complicação. E a gente tem úlceras profundas, algumas imagens de úlceras profundas. Então, úlceras profundas mais limpas e úlceras profundas mais contaminadas e já com infiltrado de polimorfonucleados, com hipópio aqui na câmara anterior, então já com complicações, tá? Então, a gente pode ter úlceras profundas mais limpas e mais contaminadas, mais preocupantes, que a gente tem que agir rapidamente. A contaminação, ela leva ao melting, ou ceratemalácia, ou necrose liquefativa do estroma, né? O melting, ele ocorre por causa das enzimas que as bactérias produzem, normalmente metaloproteinases 2, 9 e a elastase neutrofílica, né? E essas proteinases do filme lacrimal, elas são produzidas pelas bactérias, fungos, pelas próprias células epiteliais, elas estão presentes na lágrima também, e isso faz com que as lesões se compliquem,
tá? Então, a gente tem um exemplo de úlcera superficial, que se a gente não tratar, se a gente não proteger com colar, se a gente não fizer tudo corretamente, essa lesão pode contaminar e algum tempo depois se tornar uma lesão liquefativa, uma lesão com melting, que seria mais profunda e complicada, tá? Então, quais são os pontos cruciais para o tratamento? A proteção com colar, porque é uma doença que causa muita dor e a dor, o paciente tem vontade de tirar a dor e vai acabar traumatizando mais o olho. Então, o colar protetor, ele é fundamental. 3 pontos cruciais, né? Fora o colar. Combate as bactérias, então uma terapia intensiva para combater bactéria e evitar a proliferação e a contaminação. A gente tem que pensar que se já tem bactéria ali da flora normal, a gente tem que inibir níveis de colagenases, de proteinases e controlar a inflamação ocular. Então, são 3 pontos que a gente precisa pensar. O colar é fundamental, um 4º ponto, né? E não utilizar corticoides. Então, a gente não pode utilizar anti-inflamatório corticoide nas úlceras. Por quê? O corticoide inibe, atrapalha a cicatrização e potencializa as enzimas. Então, vai piorar toda a situação do olho do paciente. Então, basicamente, nas úlceras superficiais, colar, não usar corticoide e escolher um antibiótico dos antibióticos mais simples, né? Se a gente for tratar empiricamente. Então, eu coloquei como exemplo a tobramicina, a ciprofloxacina e a ofloxacina, sempre junto com colírio lubrificante. Então, o paciente está com desconforto, o paciente está com dor, a gente vai usar um lubrificante junto, escolher um antibiótico e usar um lubrificante junto. E a proteção com o colar e o acompanhamento, tá? Uma úlcera simples, superficial, ela tem que cicatrizar em mais ou menos 1 semana. Então, é o tempo que a gente observa já a melhora dessa lesão. As úlceras profundas, a gente já tem que pensar em outros tipos, um tratamento mais intensivo. Então, a gente usa antibióticos mais potentes, um desses aqui, né, a ofloxacina, a gatifloxacina ou a moxifloxacina, associado muitas vezes à tobramicina também. Então, a gente pode fazer associações de antibióticos dependendo da gravidade. Não usar corticoides de jeito nenhum, proteger com colar, tá? Nas úlceras profundas, a gente tem que fazer os inibidores de proteinases, de colagenases. E eu coloquei ali alguns exemplos, como o soro sanguíneo, que a gente coleta do paciente, separa o soro ou de algum paciente que está na clínica ali, e o EDTA. O EDTA precisa mandar manipular a 0,3%, então as farmácias de manipulação de colírios normalmente fazem o EDTA. O soro sanguíneo e o EDTA vão acompanhar uma frequência intensa junto com os antibióticos, tá? E nas úlceras profundas a gente também usa lubrificante ocular. Nas úlceras profundas, o tratamento sistêmico muitas vezes se faz necessário, um anti-inflamatório, medicações para dor, cuidar com os anti-inflamatórios, mesmo não esteroidais, porque eles atrasam a cicatrização. Então, a gente usa aí 2, 3 dias do anti-inflamatório sistêmico para controle de dor, controle de inflamação, e o antibiótico, muitas vezes sistêmico também, nas úlceras profundas, é necessário, tá? Mas cada caso vai ser avaliado como um caso único, né? Então, a gente tem que entender por que utilizar esses medicamentos, né? Então, aqui as imagens de um exemplo de uma úlcera profunda, que já tem aqui tá bem profunda, a gente vê um pedacinho da DCME aqui, tem vascularização, tem edema já, e a gente entrou lá com um tratamento intensivo, antibiótico potente, intensivo, o soro sanguíneo ou o EDTA
colar protetor, uma dose de anti-inflamatório não esteroidal sistêmico e o antibiótico sistêmico. Então, a gente tem que pensar em tudo, né? E o acompanhamento, né, dessa cicatrização. E aqui a úlcera, ela vascularizou toda com a vascularização que já existia ali. E aqui já a fluoresceína negativa, já totalmente cicatrizada. Então, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Muito obrigada pela atenção e até uma próxima.